Uma coisa é você treinar ciclismo hoje, né? 2023, com alta tecnologia, bicicletas aí feita de grafeno, né? Outras tecnologias dessas bicicletas mais leves, né? Mas na época em que você começou, as bicicletas eram mais pesadas. Exato. Você tinha um número menor de atletas praticando, porque hoje você tem uma certa explosão das bikes aí pelo Brasil afora, por conta de vários aspectos. Como é que eram os métodos e técnicas de treino quando você começou? Me parece que era um processo meio braçal. Sim. E um negócio meio rústico, não era não? A gente falando assim dá a impressão que a gente está falando de 50, 60 anos atrás, mas não. Estamos falando de 20 a 30 anos atrás, né? Uhum. A gente se baseava, Alexandre, no que os mais velhos faziam, né? Então, por exemplo, eles corriam provas mais longas, orientavam a gente a fazer um certo tipo de treinamento, né? No caso, o coordenador da equipe na época. Sim. Se eram provas mais curtas de circuito, que exigiam mais força, potência, enfim, era outro tipo de treinamento. E mais ou menos dava certo porque a todo estímulo você vai ter uma resposta, né? Em treinamento, isso é um fundamento, né? Então, dava certo, mas não de uma forma tão perfeita ou tão correta como é hoje, que você tem vários testes que você pode aplicar para saber, né, as potencialidades de cada ciclista, para em cima disso você elaborar uma planilha de treinamento específica, etc, etc. Né? Então, na época, a gente fazia meio que, né, o outro fez, deu certo, vou fazer também, e era nessa base, né? Tentativa e erro. Exatamente. Ia na corrida, percebia que faltava um pouco explosão para a chegada, ou faltava um pouco de passo, né? Que é aquela pedalada constante, forte, para você escapar, andar na frente, você ia treinar mais para aquilo. Então, meio que dava certo, né? Agora, mesmo no início dos anos 90, eu sou de uma época que protetor solar você não ouvia falar. Sim. Né? Quanta queimadura eu não levei e tal, por não saber, não ter essa orientação. E a gente ia depois descobrindo. E no início dos anos 2000, eu fui um dos pioneiros, inclusive, na parte de treinamento, né? De preparação física para ciclistas. Que foi quando eu consegui juntar o conhecimento acadêmico com a minha parte prática. Porque você é educador físico. Sim. E você se especializou numa literatura do ciclismo. Eu sou para dar suporte ao ciclismo. Mas eu sei que Exato. Você fez fisiologia. Isso. Você fez fisiologia do esporte. A minha especialização é em fisiologia do exercício. Do exercício. Né? E como eu sempre fui ciclista e técnico da equipe e tal, eu meio que direcionei os conhecimentos exatamente para a parte de preparação física e de treinamento para o ciclismo. Para ciclismo. Né? Ok. E teve alguns atletas que eu treinei assim, individualmente, né? Que eu planilhei e tal. Mas há um tempo já que eu não trabalho nessa área, e só agora na parte da organização do campeonato e tal, e da federação. Mas eu fui um dos precursores. O primeiro teste de campo de lactato do país para ciclismo fui eu que desenvolvi. O meu grupo de estudos, né? Junto com o nosso professor, Dr. Vilmar Baldiceira, professor Dr. Vilmar Baldiceira, da UFSCar, né? Que nós elaboramos em conjunto um protocolo de campo para teste de lactato, né? Então, foi o primeiro teste de campo do país elaborado, né? E aí de lá para cá, do início dos anos 2000 para cá, outros se interessaram, e hoje a gente tem ótimos preparadores. E tem uma literatura vasta sobre isso, sobre o ciclismo, né? Sobre treinos. Exatamente. E tal. Hoje você tem uma outra dimensão do esporte, né? Coisas que a gente não tinha isso nos anos 90, quando eu comecei, por exemplo, nem pensar, né? Mesmo do ponto de vista nutricional e tal, era muito difícil você achar alguma coisa específica, né?